veterinário, né, Lucas? Eu E ele sou? fez mestrado lá na veterinária da USP, não fez? Fiz, fiz. E depois ele resolveu partir aí para um doutorado mais voltado para a parte biológica, biologia celular e molecular mesmo, aí das células tronco. Então, hoje ele vai apresentar um pouco o que são essas células tronco e incluir um pouco da parte de pesquisa dele, que são as células tronco neurais. Falar um pouquinho delas também, né, Lucas? Uhum. Vai ser bom porque depois a gente continua um pouco com essa parte de neuro, não é? Na próxima aula. Então, já emenda o assunto. E depois a gente volta com a parte que estava programada para hoje, que seriam os microRNAs e o CRISPR. O que aconteceu foi que uma das nossas colaboradoras está com um filhinho doente, tadinha, então ela não pôde apresentar hoje. E por uma questão didática, a gente resolveu inverter essas aulas, então. Mas vamos lá, Lucas, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Eu que agradeço. Aí eu aperto aqui, né? Presentinho, não? Isso. Você tem que apertar o apresentar agora aí. Tá. Deu certo? Sim, Vocês estão vendo meu slide? Vocês veem o meu mouse? sim. Ah, que bom. Então, beleza. Então, é isso aí, pessoal. A professora comentou com vocês por causa dessa inversão. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre células tronco, reprogramação celular e células induzidas à pluripotência. Meu nome é Lucas Simões Machado. Só para vocês terem um pouquinho do meu histórico, como a professora falou, eu sou veterinário. Eu fiz lá na USP, na cidade de Pirassununga, que fica no interior de São Paulo. E depois eu fiz mestrado na veterinária da USP de São Paulo. E aí agora eu estou no laboratório da professora Marimélia, fazendo doutorado. E nessas três fases da minha vida, tanto na graduação quanto no mestrado e no doutorado, eu estou envolvido nessa temática de célula-tronco, reprogramação celular. E é um tema relativamente novo, mas é muito legal. Então a gente achou que seria legal trazer para vocês conhecerem um pouquinho para a gente poder conversar depois. Certo? Então vamos lá. Então a gente vai começar do começo mesmo. O que são as células-tronco que todo mundo tanto fala, né? Então, quando há a fecundação, quando tem o espermatozoide e o ócito e a fecundação, eles geram aquela célula, aquela única célula, que a gente chama de zigoto. Todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, fomos uma única célula. E a partir dessa célula, ela foi se multiplicando e ela deu origem a um embrião. Né? E durante o desenvolvimento desse embrião, ele passa por estágios que nós damos uns nomes específicos para esse embrião. Então, à medida que ele vai se multiplicando, vai se desenvolvendo, ele passa pelo estágio de mórula, depois ele passa para o estágio de blastocisto e assim vai. No estágio de blastocisto, que é esse aqui, ele é muito importante porque aqui há uma divisão desse embrião. A gente tem aqui um grupo de células, bem aqui nesse miolozinho, que a gente chama de massa celular interna. E é nesse grupo de células que vai dar origem a todo o feto, todo o animal, o indivíduo que vai nascer, né? Que é essa massa celular interna. E essas células ao redor da massa celular interna, a gente chama de trofectoderma. O trofectoderma vão ser as células responsáveis para formar os anexos embrionários, a placenta, o saco epitelíneo, e por assim vai. Tá bom? Pessoal, às vezes eu falo um pouco enrolado, então se eu falar algo meio rápido, enrolado, vocês não entenderem, pode falar para eu repetir, tá? Não tem problema nenhum. Então, o que
torna... Quais são as características de célula-tronco? Elas têm 3 características principais. A primeira é que elas são células não especializadas. O que eu quero dizer com células não especializadas? Se a gente pensar numa célula de tecido muscular, por exemplo, a função dela é contrair. Então, ela tem um trabalho muito específico, contração. Quando a gente pensa nas células-tronco, ela não tem uma função especializada como essa. Além disso, uma segunda característica muito clara dela, ela tem a capacidade de autorrenovação. O que isso quer dizer? Ela consegue formar mais células do mesmo tipo dela. Então, uma célula-tronco consegue dar origem a várias células-tronco. E isso é uma característica muito importante e a gente vai ver por que depois. E a terceira característica fundamental de uma célula-tronco é a capacidade de gerar células especializadas a partir dela. Então, essas 3 características juntas dão essa cara que a gente conhece hoje como para essa célula, que é a célula-tronco. Todas as células que a gente está vendo aqui, ó, são células-tronco. Todas essas células possuem essas 3 capacidades. São células não especializadas, capazes de fazer cópias dela mesma e capazes de dar origem a tecidos especializados. Agora, isso quer dizer que todas as células-tronco só são oriundas, elas só vêm de um embrião? Não. Existe um outro grupo de células-tronco. Mas antes disso, eu vou mostrar um desenho aqui do lado. Para exemplificar um pouco melhor o que eu quero dizer com essas 3 características. Então, aqui, quando eu falo autorrenovação, é isso que a gente está se referindo. Uma célula-tronco consegue gerar mais células-tronco. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem a habilidade de se diferenciar e de se especializar em outros tipos celulares mais específicos. Tá? O outro grupo de células que a gente encontra com essas características são as células-tronco adultas. Então, a gente tem as células-tronco embrionárias, que provêm de um embrião. E a gente tem as células-tronco adultas. Essas células-tronco adultas não quer dizer que elas só estão presentes em pessoas adultas, não é isso. Quer dizer, é só para a gente distinguir das células-tronco que estão no embrião. Então, essas células-tronco, elas são muito importantes quando a gente pensa, por exemplo, na pele ou no intestino. Porque, à medida que a gente vai perdendo camadas da pele, essas células-tronco conseguem gerar novas células de pele. Então, vai repovoando a nossa pele. Porque essas células-tronco adultas, elas também têm a capacidade de gerar outras células-tronco e de gerar células especializadas. Se ela não conseguisse gerar outras células-tronco, a autorrenovação, o que aconteceria? A gente ia ir perdendo a camada de pele, e essas células iam se diferenciar, transformar em células de pele, só que ia chegar a um ponto que a gente não ia ter mais célula-tronco para usar. Então, por isso que a autorrenovação e essa capacidade de gerar células especializadas é muito importante. E a gente tem esses grupos, esses nichos de célula-tronco adulto em vários ambientes do nosso corpo. No intestino, na pele, em vários tecidos. Então, a próxima pergunta seria: a célula-tronco embrionária é igual à célula-tronco adulta? E a resposta é não. Há uma diferença. E a gente precisa entender o conceito de potência para entender essa diferença. Então, se a gente olhar aqui no slide, eu separei em 2 grupos. Esse aqui e esse aqui. As células desse primeiro grupo aqui, todas essas células têm a capacidade, elas têm o potencial de gerar qualquer tecido do organismo. Enquanto o blastocisto, nesse estágio de blastocisto, a gente já tem 2 grupos diferentes de células. A gente tem a massa celular interna e o trofectoderma. As células da massa celular interna não conseguem gerar mais anexos embrionários ou a placenta. E as células do trofectoderma não conseguem gerar o embrião, o feto, Ele não consegue gerar
tecidos provenientes dos 3 folhetos germinativos, que vão gerar o feto, o animal, o indivíduo, né? Então, há uma distinção entre o que as células da massa celular interna conseguem gerar e as células do trofectoderma conseguem gerar, né? Com isso, a gente diz que essas células aqui do primeiro grupo, elas têm o potencial de gerar qualquer tecido, elas são totipotentes, que elas conseguem gerar qualquer tecido. Já essas células aqui, elas não conseguem gerar qualquer tecido. Elas conseguem gerar vários, mas não todos. Então, a gente fala que elas são pluripotentes, né? Então, as células da massa celular interna conseguem gerar qualquer tecido dentro dos folhetos germinativos, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma, que vão gerar o feto. Então, a gente fala que essas células aqui são as células embrionárias pluripotentes, né? E já as células do trofectoderma, eles só vão gerar a placenta e os anexos embrionários. Então, essa distinção de potência, do que elas podem gerar. Como que entra a... Deixa eu pular um slide aqui. Como que a gente insere essa informação agora para comparar as células pluripotentes embrionárias e as adultas? As adultas, elas são menos potentes que as células pluripotentes. Ou seja, elas conseguem gerar menos tecidos ainda do que as células pluripotentes. A gente fala que elas são multipotentes. Então, tem as totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes. Um conceito, um exemplo que a gente gosta de usar, o pessoal que trabalha nessa área, que é bem conhecido, é o conceito de uma bolinha de gude e uma montanha. Então, imagina que eu estou num topo de uma montanha, segurando uma bolinha de gude. E eu solto essa bolinha de gude. Essa bolinha de gude vai cair. No momento que ela entra em contato com a montanha, ela tem diversos caminhos que ela pode tomar. Então, ela seria o equivalente a uma célula embrionária pluripotente. À medida que ela vai caindo mais ainda, né, então, o número de possibilidades do que ela pode seguir os caminhos vai diminuindo, né? Então, se ela vir para cá, ela não pode mais vir para cá, né? Se ela vir para cá, ela não pode mais vir para cá, à medida que ela está caindo, né? Esse processo de uma célula pluripotente se tornar ou gerar células menos potentes, até chegar a uma célula bem específica, bem especializada, é a diferenciação. E uma vez que ela vai se diferenciando, ela não consegue retornar, ela não consegue subir a montanha de novo, em um processo natural. Então, a pluripotente seria aquela que está bem em cima, no começo da montanha, onde tem vários caminhos. A multipotente seria uma que já não tem tantas possibilidades de caminho. E uma célula especializada, aquela que já não tem mais caminho para onde ir. Ela é o que ela é e vai ficar nessa. Lucas, eu acho que está dando um mau contato no seu microfone, está chiando bastante. Ah, tá. Eu vou tentar tirar o meu fone e ir com o microfone do computador. E aí, se você puder, embaixo na sua tela, você, acionar o hide aí, porque fica cortando um pouco o seu slide. Esse aqui? Isso, perfeitamente. Desculpa. O som melhorou? Parou de chiar. Tá, então vou seguir assim, tudo bem? Ficou melhor. Tá, então beleza. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Deu para entender? Deu para entender, só estava chiando um pouco, mas estava dando para entender. Tá, beleza. Então já tá. Beleza. Então, depois que a gente falou desse conceito de potência, durante as décadas, digamos assim, na pesquisa, os pesquisadores, muitos deles, eles almejavam conseguir pegar essas células pluripotentes embrionárias e trazer para dentro do laboratório para poder fazer experimentos nelas. E eles só conseguiram fazer isso pela primeira vez em 81, com células embrionárias de blastocisto de camundongos. E como vocês viram, acho que na aula passada, sobre cultivo celular, né, vai ficar até um pouquinho mais fácil de explicar isso,
cada célula, cada tipo celular e cada espécie gosta de um cultivo um pouquinho diferente. O meio diferente, a temperatura diferente. Então, desde que eles conseguiram isolar essas células em camundongo, até eles conseguirem isolar essas células em humanos, demorou praticamente 20 anos. Até otimizar esse protocolo e tal. E aqui eu trouxe uma fotinho para vocês de uma colônia de células. Isso aqui não é uma célula, tá? Isso aqui é uma colônia de células. Cada bolinha disso aqui, ela é uma célula. Isso aqui é uma colônia de células embrionárias pluripotentes. E por que eles buscavam tanto conseguir essas células para pesquisa, né? Levando em consideração a capacidade dela de autorrenovação, uma vez que você traz ela para dentro do laboratório, em teoria, você tem uma fonte ilimitada de células. Você consegue, ela consegue se multiplicar e você consegue manter ela em cultura a princípio, por tempo ilimitado. E por que isso é importante? Porque com essas células, a gente consegue estudar o desenvolvimento embrionário. Né? No caso dos humanos, o desenvolvimento embrionário humano. Entender o que acontece na formação do embrião, possíveis causas, né, de mutações, consequências de mutações. Então, a gente poderia estudar enfermidades como a infertilidade, doenças congênitas, entender um pouquinho mais sobre o aborto, que pode acontecer. Então, essa ferramenta, né, trazida para o ambiente in vitro, né, dentro do laboratório, ela auxiliaria, e tem auxiliado, muitas as pesquisas, e com isso a gente não abriu algumas possibilidades, porque pesquisas como essa, elas estavam um pouco reféns de uma metodologia que não era muito legal, né, que ajuda, mas tem seus poréns, que é, por exemplo, realizar a cópula entre camundongos, por exemplo, e aí você deixa a gestação correr até certo período, e aí você vai interrompendo em períodos diferentes para tentar entender o que está acontecendo. Com essas células no laboratório, a gente consegue estudar muitas questões relacionadas ao desenvolvimento embrionário, só que dentro do laboratório, sem precisar fazer todo esse processo. Uma outra vantagem dessas células, um objetivo, né, uma possibilidade que essas células trouxe, é da terapia celular. E aí, quando eu digo terapia celular, é tanto pensando na possibilidade de pegar essas células e aplicar em alguma lesão, por exemplo, ou até como ela tem essa capacidade de diferenciar e gerar tecidos especializados, a gente fazer essa especialização dentro do laboratório e depois levar para algum paciente, né? Só que essa fase da pesquisa, ela ainda está sendo estudada, onde a gente quer chegar, mas vamos dizer assim que a gente não chegou lá ainda. E isso, inclusive, é um problema, porque eu já vi empresas, inclusive, vendendo célula-tronco para ser aplicado, e eu vou explicar um pouquinho depois por que isso pode ser perigoso, né? Muitas questões estão sendo respondidas, mas a gente não chegou ainda nessa fase, né? Já estamos conseguindo responder e ver as vantagens que pode trazer, mas um passo de cada vez, vamos dizer assim, né? E também uma outra vantagem é que tendo essas células in vitro e entendendo como os mecanismos acontecem, outros alvos, né, ou outros momentos dentro desse desenvolvimento embrionário podem ser revelados a nós que a gente não conhecia, e a gente pode gerar novos fármacos, por exemplo, para ajudar as diversas enfermidades, e por assim vai. Então, essa pesquisa com células tronco embrionárias, ela traz muitas possibilidades, abriu muitas portas para a gente na pesquisa. Inclusive, esse aqui é um site que eu conheci há pouco tempo, e ele mostra os ensaios clínicos que estão acontecendo ou aconteceram recentemente pelo mundo. Esse é um site do governo americano, né? Aí aqui tem vários onde são pesquisas que os pesquisadores estão pedindo voluntários para eles poderem coletar algumas amostras,
mas eu vou ressaltar isso aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Nesse aqui embaixo, especificamente, o que eles fizeram foi, eles pegaram células tronco embrionárias humanas e diferenciaram essa célula, especializaram ela para uma célula formadora de neurônios ou astrócitos. É um precursor do sistema nervoso, que vocês vão ver nas próximas aulas. E eles estão aplicando isso em pacientes que possuem Alzheimer. Né? E esse estudo, pelo título que a gente consegue ver, é justamente para ver o quão seguro isso é e quão eficiente isso é. Né? Então, é mais ou menos nesse estágio da pesquisa que a gente está vendo se é seguro, se é eficiente. Essas são as perguntas que as pessoas estão respondendo. Né? Só que toda metodologia tem vantagens, porém também tem desvantagens. No caso dessas células, uma grande desvantagem é a origem delas. Querendo ou não, para a gente obter essas células, elas precisam vir de um embrião. A gente tem que extrair de um embrião essas células. E isso traz uma série de questões aí que são delicadas. Eu não vou entrar aqui no mérito se está certo ou não, mas são questões que a gente tem que reconhecer que existem e devem ser conversadas, né? Então, todas questões éticas, políticas, inclusive religiosas, é um contexto complicado, não é algo fácil de ser resolvido. Inclusive, por causa disso, diferentes países têm diferentes legislações e visões sobre esse assunto. Eu trouxe um mapa, ele não é tão recente, ele é antigo, mas é só para exemplificar como que diferentes países veem essa questão. Né? Então, se a gente observar os países em amarelo claro, são os países que ou não permitem pesquisas com esse tipo de célula, né? Quando a gente está falando de humano, né, célula tronco embrionária humana, ou eles não têm uma política estabelecida. Os marrom claro, né, inclusive o Brasil, são países que permitem essa pesquisa, contanto que essas células venham de doações oriundas de clínicas de fertilização, ou seja, no processo da clínica de fertilização, às vezes geram-se muitos embriões que não vão ser usados. E aí, com as devidas autorizações, tanto dos pacientes quanto da própria clínica, eles podem doar isso para alguns lugares. E essas são as células que a gente usa no Brasil. Mas existem outros países que são bem abertos a essa pesquisa, a essa tecnologia, como, por exemplo, a China, onde eles permitem, inclusive, você produzir esses embriões. Então, eles usam essa técnica que chama transferência nuclear de célula somática, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que é o que a gente conhece como clonagem hoje. Então, eles permitem que as pessoas façam a clonagem para gerar esse embrião e usar nas pesquisas. Então, é uma questão bem difícil, bem polêmica. Né? Mas não é a única questão em relação a essas células. Outra questão é, a gente pensando no futuro, terapia celular, elas sofrem da mesma questão que o transplante de órgãos sofre, por exemplo. Então, se a gente produzir algum tecido, produzir algum material para ser introduzido num paciente, ele é um material estrangeiro, né, ao paciente. Então, tem todas as possibilidades do paciente rejeitar esse material pelo sistema imune. Né? Uma outra questão é a segurança. E aqui entra bastante no que eu falei sobre como que é perigoso, né? Pessoas estarem vendendo tratamento com célula-tronco por aí sem a gente ter muito controle. Porque é muito sabido, já é bem estabelecido a capacidade das células-tronco de formarem tumores. Inclusive, um dos testes para a gente descobrir, né, se a célula é realmente uma célula-tronco, uma célula pluripotente, é você introduzir essa célula em camundongos e gerar nesse camundongo tumor. E esses tumores geralmente vão se formar teratomas, que são tumores que dentro dele ele gera diferentes tecidos. Então, um tumor que às vezes aparece dente dentro dele, aparece tecido cartilaginoso, aparece vários tecidos diferentes. Então, isso prova que a partir de uma célula você gerou diferentes tecidos, que é uma das características da célula-tronco. Mas isso é extremamente perigoso. Então, inclusive, há uns 3 anos atrás, eu já via, quando eu estava lá na faculdade de veterinária,
empresas vendendo tratamento para animais com células-tronco. Então, isso já gerava um certo receio. Que células-tronco são essas? Como que eles provaram a segurança dessa célula-tronco? Né? A pesquisa não chegou nesse nível de aplicação já, um consenso que é totalmente ok. Então, como é que eles já estão vendendo isso? Né? E a legislação ela não era muito específica, então permitia esse tipo de coisa. Né? Eu não sei muito bem como é que está a legislação hoje, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Porém, uma grande vantagem das células-tronco embrionárias é que elas não passam pelo processo de reprogramação. E até esse momento, eu não tinha mencionado reprogramação para vocês. Então, agora a gente vai entrar no aspecto de reprogramação e a gente vai entender por que as células-tronco embrionárias têm essa vantagem. Então, até então, o que a gente sabe? As células pluripotentes naturalmente se diferenciam para células especializadas, células diferenciadas. Mas, ao mesmo tempo que tinham muitos pesquisadores tentando isolar, trazer essas células-tronco embrionárias para o laboratório, tinham outros pesquisadores fazendo algumas perguntas interessantes. Perguntas como: o que acontece com a célula-tronco pluripotente para ela se diferenciar? Ela perde algo quando ela se diferencia? Ela perde aquilo que permitia ela ser pluripotente? Né? O que está acontecendo nesse processo? E uma pesquisa que ajudou muito a gente entender isso foi a pesquisa do John Gurdon. Inclusive, foi a pesquisa que rendeu para ele o Prêmio Nobel de Medicina em 2012. E ele fez essa pesquisa em 65, acho, não lembro. O que ele fez? Ele pegou uma célula diferenciada, no caso ele usou células de intestino de sapo. E ele pegou um óvulo de sapo, um óvulo de sapo. Ele tirou, mentira, ele não tirou, ele emitiu radiação UV em cima desse óvulo, e isso fez com que o núcleo desse óvulo fosse desativado. E ele pegou essa célula somática, tirou o núcleo dela e colocou nesse óvulo. Então agora eu tenho um óvulo com um núcleo de uma célula diferenciada. E ele deixou esse óvulo se desenvolver. Esse óvulo virou um embrião e gerou um sapo inteiro outro. Aqui, ó. Ih, perdi meu mouse. Aqui. O que isso responde para a gente? Responde duas coisas. Esse núcleo somático que ele colocou aqui no óvulo, ele tem todas as informações necessárias para gerar um indivíduo por completo. Então, todas as informações estavam lá. Ele só não estava acessando essas informações. E a segunda informação importante é que o ócito, né, o óvulo, no citoplasma dele, na constituição do que estava lá dentro, ele tem tudo necessário e que fez com que fosse possível a reprogramação desse núcleo da célula de intestino. Então, ele pegou a célula de intestino, colocou ali, e de ali surgiu um novo sapo. Então, o núcleo conseguiu reorganizar as informações ali de um jeito que surgiu um novo sapo. Essa técnica aqui é a técnica que eu falei, a técnica de transferência nuclear de célula somática, que é a técnica que a gente conhece hoje como clonagem. Inclusive, essa técnica, porém com algumas variações, foi a técnica que usaram para fazer a ovelha Dolly. Não sei se vocês lembram, mas a ovelha Dolly, em 96, foi o primeiro mamífero clonado. Então, o que eles fizeram? A ideia é a mesma. Então, eles pegaram um ócito, eles tiraram o núcleo desse ócito, eles pegaram uma célula diferenciada de uma outra ovelha, uma célula de glândula mamária, e aí, nesse caso aqui, eles fizeram pequenos impulsos elétricos para que essa célula diferenciada e esse ósseo se fundissem. Então, o núcleo da célula diferenciada entrou dentro do ósseo. E eles deixaram isso se desenvolver, eles colocaram esse embrião dentro de uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, e se desenvolveu e formou a ovelha Dolly. Né? Isso que é a clonagem. Então, isso mostrou mais uma vez
que o núcleo de uma célula diferenciada tem todas as informações para gerar um indivíduo por completo. Eles fizeram isso com a Dolly e em 2013 conseguiram fazer essa técnica com o humano também. Eles não deixaram formar um humano por completo, tá? Eles só chegaram até o estágio de blastocisto, se não me engano, eles pararam. Nem pode, é ilegal, na maioria dos países, deixar passar de blastocisto quando a gente trata de ser humano. Agora, o que isso... como que a gente pode enxergar todas essas informações que a gente falou até agora de uma maneira que faça sentido nessa reprogramação? Eu, uma vez, ouvi um exemplo que foi muito legal e definiu como eu enxergo reprogramação para mim, que deixou muito mais claro. Então, vamos pensar o seguinte. Todas as nossas células que possuem núcleo têm um manual. O núcleo é um manual. Nesse manual tem vários capítulos diferentes. A minha célula de pele, ela está lendo o capítulo de célula de pele. A célula do meu intestino está lendo o capítulo de célula de intestino. Acontece que o primeiro capítulo desse manual é o capítulo célula-tronco. Então, lá quando formou o zigoto, quando a primeira célula abriu o manual, falou assim, célula-tronco. Então, ele começou a ler por aí. E à medida que o embrião foi crescendo, se desenvolvendo, as outras células foram lendo os outros capítulos. Quando a gente reprograma a célula, o que a gente está fazendo, a gente está fazendo com que ela pare de ler o capítulo que ela está lendo e volte para ler o primeiro capítulo. Então, não sei se vocês lembram, mas aqui na fotinho que a gente usou até então, as setinhas eram só para baixo, que é o natural. A célula pluripotente vai se diferenciando. Agora, com a reprogramação, a gente tem uma célula diferenciada, lendo o primeiro capítulo do manual, voltando a ter um estado de pluripotência. No caso, como que eles fizeram nessas pesquisas, uma célula somática com um ócito sem núcleo, aí você funde os dois, e aí vira uma célula-tronco pluripotente, Então, essa célula foi reprogramada. Eles também fizeram a mesma coisa, só que em vez de ser um ócito, era uma célula pluripotente já, só que eles não tiraram o núcleo. Então, esse núcleo aqui virou tetraploide, A gente normalmente é diploide, e aqui, como tem dois núcleos, ele vira tetraploide. Uma outra coisa que também estava acontecendo na pesquisa é que eles viram o seguinte. Uma célula diferenciada, como um fibroblasto é uma célula de pele. Se eles inserirem um gene específico nela, ele força a célula a expressar outros genes que vai fazer a célula se diferenciar. Então, ele pegou uma célula de fibroblasto, inseriu um gene específico e essa célula se tornou um mioblasto, um outro tipo de célula, uma célula formadora de células musculares. Isso a gente chama de transdiferenciação. É uma célula especializada virando outro tipo de célula especializada. E isso foi feito com um mioblasto, inserindo um outro gene, virando outro tipo de célula, massa, megacariócito. E aqui um linfócito foi inserido um gene e virou macrófago. Então, a gente tem essas duas informações relevantes agora. Então, a gente tem que o núcleo possui todas as informações necessárias para gerar um outro indivíduo. Então, ele tem qualquer célula que tem núcleo, ela tem um manual por completo. E a gente pode forçar a leitura de um outro capítulo desse manual, inserindo genes dentro da célula. Com essas duas informações, surgiu uma outra pesquisa, muito importante, foi um divisor de águas, que também rendeu para o professor Shinya Yamanaka o Prêmio Nobel de Medicina de 2012. Que, basicamente, o que ele fez foi, ele pegou uma célula especializada, um fibroblasto adulto, inseriu genes nela e transformou essa célula, ele reprogramou essa célula para células pluripotentes embrionárias. Como que ele fez isso? Olha a carinha delas aqui, ó. Então, não só morfologicamente, não é só visualmente que elas pareciam célula-tronco, mas elas se comportavam como célula-tronco.
que elas possuíam todas as características que célula-tronco tem. Elas eram não especializadas, possuíam uma capacidade de autorrenovação, elas conseguiam se diferenciar, se especializar em outras células. No primeiro momento, ele pegou 24 genes de células, 24 genes de célula embrionária, específicos de célula embrionária, e inseriu isso dentro da célula. Isso forçou a célula a ser uma célula pluripotente. E depois ele foi otimizando esse processo até o ponto que ele chegou à conclusão que ele só precisava inserir 4 genes, né? E esses 4 genes aqui são os genes que a gente conhece hoje como fatores de Yamanaka. Então, inserindo esses 4 genes na célula é o suficiente para a célula ler o capítulo de célula-tronco, ela ser reprogramada e ganhar todas as características morfológicas e outras características, né, genéticas, para virar uma célula-tronco. Uma célula pluripotente, né, digamos assim. Então, até esse momento, para a gente ter uma célula pluripotente, a gente precisava de um blastocisto. Seja extraindo de um animal, seja fazendo um blastocisto por fertilização in vitro, então você pega um espermatozoide, um óvulo, no laboratório e faz a fecundação in vitro, e você tem um blastocisto. Ou pela clonagem. E tendo um blastocisto, a gente removia essas células para ter as células pluripotentes e fazia a série de pesquisas que as pessoas fazem e as diferenciações. Mas com essa pesquisa da célula pluripotente induzida, a gente não precisou mais disso, né? Então, a gente tem uma célula diferenciada, como, por exemplo, um fibroblasto. A gente reprograma essa célula para o estado de pluripotência, e depois a gente faz tudo aquilo que a gente gostaria de fazer na pesquisa, né? Como aqui. Agora, lembra que as células embrionárias humanas tinham uma série de desvantagens? A questão da origem, a rejeição, a segurança, também tinha a vantagem de não passar pelo processo de reprogramação. As células pluripotentes induzidas, né, ou como a gente chama iPS, elas conseguem contornar vários desses problemas. Por quê? A gente não tem mais problema ético, político e religioso. Porque agora a gente consegue pegar uma célula diferenciada. Então a gente pode pegar uma célula de pele e tornar essa célula de pele numa célula pluripotente. Não só isso, no grupo onde eu fiz mestrado, quando eu saí de lá, o pessoal estava fazendo iPS com células da urina. Então, o pessoal lá de operação não inventou isso, já tem pessoas fazendo células iPS a partir de células da urina. Então, pode não ser invasivo, mas quando for da pele, algo desse tipo, então não tem todo esse problema da origem do material. Uma outra vantagem, se a gente pegar essa célula, reprogramar ela, e depois, por algum motivo, querer, né, pensando no futuro, fazer terapia celular com essa célula, fazer diferenciar algum tecido, diferenciar alguma coisa, e voltar para o mesmo paciente, como ela é do mesmo paciente, a princípio, não teria a rejeição imunológica. Porque é dele mesmo. A gente reprogramou, a gente só fez ler um outro capítulo, mas é um capítulo dele, e voltou. Certo? Mas há algumas coisas que a célula-tronco embrionária não tinham, que as iPS têm, né? Nesse caso, são grandes vantagens que a iPS tem em relação à célula-tronco embrionária, que é algumas possibilidades que aumentaram em muito os benefícios que essa reprogramação celular pode trazer. Por exemplo, eu vou usar o exemplo da neurologia, e é muito legal, porque vocês vão ter a aula do sistema nervoso nas próximas semanas, então vocês vão poder fazer essa correlação. Então eu vou usar o sistema nervoso como exemplo. Então aqui a gente tem células somáticas que foram reprogramadas em iPS. Aí essas iPS foram diferenciadas, e elas podem ser diferenciadas em vários tecidos. Aí que nesse caso pode ser neurônio, pode ser um outro tipo de neurônio, astrócito, né? A partir do momento que a enfermidade que eu estou tentando estudar, ela tem origem genética,
Então, há alguma mutação em algum gene que está gerando essa enfermidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o capítulo que aquela célula está errando no manual está escrito errado. Então, vou citar um exemplo aqui. Suponhamos que há um tipo de Alzheimer que a origem dele é uma mutação num gene. Então, o neurônio, ele está lendo o capítulo errado, tem alguma coisa errada lá, e está fazendo com que ele gere Alzheimer. Se eu pegar uma célula de pele, reprogramar ela para célula pluripotente, e depois fazer ela ler o capítulo de neurônio, o capítulo está escrito errado. Então, esse neurônio que eu fizer, vai ser um neurônio que vai reproduzir os mesmos defeitos que está acontecendo com a pessoa que tem Alzheimer. Então, com isso, eu vou ter um modelo do Alzheimer da pessoa no laboratório, in vitro. Vou ter um modelo da doença in vitro. E eu consigo fazer vários testes e estudos dentro do laboratório para entender esse Alzheimer, para testar novos fármacos, ou os fármacos que já têm que testar a toxicidade deles, para entender e poder depois trazer esse conhecimento gerado para o Alzheimer da pessoa em si. Então, eu tenho o Alzheimer da pessoa na garrafinha para eu estudar, né? E depois, no futuro, quem sabe, a gente conseguiria corrigir, talvez, esse defeito genético e usar essa célula corrigida numa terapia celular, né? Então, é uma série de outras possibilidades que a gente não tinha antes e agora tem. E apesar de parecer uma coisa muito mirabolante, assim, muito distante de nós, não é tão distante assim. Então, uma série de artigos publicados nos benefícios que, por exemplo, essas células iPS têm e trazem para a neurociência, que é uma ciência que sofre muito em relação a obter material, já que depende de doação, quando as pessoas morrem, e vai ter a doação, o encéfalo já está se decompondo, então não é tão representativo. Então, traz uma série de benefícios. E já tem se obtido vários resultados com essa ferramenta, né? Então, já há estudos onde eles estão conseguindo entender melhor, fazer um modelo do Alzheimer, por exemplo, ou também aqui, ó, esse de baixo, eles identificaram uma mutação genética que causava uma demência específica, por exemplo, que é a mutação nesse gene aqui. Também eles conseguiram identificar padrões de expressão que eram comuns em pessoas que... expressão de genes, né, desculpa, que eram comuns em pessoas que possuíam esquizofrenia. Então, a gente já está conseguindo entender as doenças bem melhor agora. E aqui, nesse artigo aqui, por exemplo, eles identificaram um dos genes, né, responsáveis por algumas mutações que geram Alzheimer, que é esse exemplo que eu dei. E a maioria desses artigos aqui, inclusive esse, são do mesmo grupo de Copenhague, que foi um grupo que eu tive a chance de participar, de ir lá visitar eles e aprender um pouquinho com eles. E nesse último trabalho aqui, quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo o trabalho depois desse. O que eles fizeram? Eles pegaram uma célula de paciente com Alzheimer, célula de pele, transformaram, reprogramaram em célula iPS, reprogramaram, diferenciaram em neurônio, e identificaram um gene que estava mutado nesse paciente de Alzheimer. E aí eles usaram a tecnologia do CRISPR-Cas9 para corrigir esse gene mutado. E aí eu saí bem na época onde eles estavam estudando o que aconteceu com esse gene, com esse neurônio corrigido. Ele ficou saudável? Ele estava agora parecido com o neurônio de uma pessoa que não tem Alzheimer? Ou não aconteceu muita coisa? Eles estavam fazendo essas comparações, esses estudos, para ver, né, o que aconteceu, o que a gente pode fazer e tal. E vocês vão entender como que o CRISPR-Cas9 faz isso, né, nas próximas aulas aí. Né? Muito legal que vocês vão ter essa. Então, não só na neurologia, a iPS tem aplicações em todas as áreas da ciência. Um outro exemplo seria na área da reprodução. Se você, por exemplo, pensar em pegar uma
uma célula de pele diferenciar em PGCs, que são células de célula germinativa. Vou reformular. Se você pegar uma célula de pele e transformar em células que formam gametas, células que formam ócitos, células que formam espermatozoides. Então, a princípio, você conseguiria pegar uma célula de pele, transformar num espermatozoide, e pessoas que são inférteis teriam alguma possibilidade de gerar um filho, por exemplo, né? Isso já foi feito em camundongos, onde pegaram células de pele e transformaram ao estágio que eles conseguiram produzir espermatozoides. Até onde eu sei, não foi feito em humanos. O pessoal de Pirassununga está tentando fazer isso em suínos, né, que são células muito parecidas com as de humanos. Mas ainda está... As perguntas estão aí, então o pessoal está indo um passo de cada vez para tentar responder, né, e ver os frutos dessa pesquisa aí, que tem um grande potencial, que a gente está bem animado, né? Quem trabalha com IPS, assim, está bem animado com as coisas que essa célula pode trazer, essa tecnologia pode trazer para a gente. Mas a gente está indo um passo de cada vez. Então, além dessas vantagens que a gente já estudou, quem já mencionou, desculpa, tem uma outra vantagem, que é a redução do uso de animais na pesquisa. Muitas questões que a gente precisava dos animais para responder, com as APS agora a gente consegue responder. Não todas. Há algumas coisas que realmente só o modelo animal consegue responder. É um modelo completo, muitas interações de vários tecidos, órgãos, muita coisa acontecendo, onde um cultivo 2D, né, na garrafinha do laboratório, a gente não consegue simular isso ainda. Então, a gente não substituiu o modelo animal, mas a gente conseguiu reduzir várias coisas que a gente precisava de animal e a gente com as IPS. Porém, sim, e não só, se a gente pensa, tudo isso que eu falei foi mais voltado para humanos, né? Mas tem uma série de aplicações também para o agronegócio, para veterinária, a medicina veterinária como um todo, né? Então aqui está uma tabela das IPS já geradas, de que espécies já geraram, né? Então, búfalo, bovinos, cães, cabras, cavalos, porcos, suínos, coelhos, ovelhas, e aqui uma série de outras espécies da qual já foi possível produzir IPS. Aqui tem uma lista das células que eles usaram para isso, a maioria é fibroblasto de pele. Aqui a maneira como eles fizeram essa reprogramação, e eu vou explicar isso aqui um pouquinho depois. Aqui estão os genes que eles usaram para fazer essa reprogramação, porque apesar de o primeiro ter sido os fatores de Yamanaka, já tentaram outras combinações, tal, para ver qual que era melhor, se era pior. Mas, no geral, a gente ainda usa os fatores de Yamanaka. E aqui uma série de testes para provar que a célula gerada realmente era pluripotente. Mas não todo método tem suas vantagens e suas desvantagens. No caso da IPS, qual que é a desvantagem? Uma, que ela também é uma célula pluripotente. Então, ela também tem a capacidade de gerar tumor, né? Assim como as embrionárias humanas. Uma maneira de contornar isso é não usar a célula no seu estado pluripotente. Tentar diferenciar a célula para alguma coisa específica, neurônio e tal, que a princípio não tem a capacidade de formar tumor, e usar essas células. Mas mesmo assim, a gente ainda não conhece tudo que a gente tem que conhecer, a gente não tem todas as respostas. Então, isso é uma desvantagem. A gente tem que estar ciente que as células são, sim, capazes de gerar tumor. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados necessários na pesquisa das células-tronco. Né? E a outra desvantagem é o processo de reprogramação em si. Essa é uma desvantagem que a célula-tronco embrionária não tem. Lembra que eu falei? E por que o processo de reprogramação é um problema? É uma desvantagem. E a reprogramação não é só das células IPS, é toda célula que sofre reprogramação. Então, isso acontece na clonagem também. O processo de reprogramação ele não é 100% eficiente. Nesse processo, onde genes
são silenciados e outros genes começam a ser expressos, nem sempre isso acontece de maneira tão eficiente. Às vezes eles são completamente silenciados, às vezes eles não são muito bem expressos. Então, isso é um dos motivos, por exemplo, que muitos animais que são clonados, né, e é uma coisa comum, a clonagem no meio veterinário, digamos assim, você pode, inclusive, pagar para clonarem o seu boi, isso já acontece. Por isso que acontecem, é comum a gente encontrar uma série de deformidades em animais clonados. Porque o processo de reprogramação nem sempre ele é 100% eficiente. Tá? Então, o reprogramar em si, ele traz alguns empecilhos. E é por isso que quando a gente vai formar as células tronco-embrionárias pluripotentes, quando a gente vai formar células pluripotentes induzidas, a gente tem que fazer todo um processo de seleção e tentar identificar quais são aquelas que estão melhores reprogramadas, quais que não são, para a gente poder usar as mais seguras possíveis e as mais reprogramadas possíveis. Existem diversas maneiras de fazer uma célula iPS. E eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Dessas diversas maneiras, a gente consegue dividir mais ou menos em 2 grupos maiores, o modelo integrativo e o modelo não integrativo. Um exemplo do modelo integrativo é usar um lentivírus. Então, a gente tem uma célula reprogramada, a gente tem um vírus que a gente fabricou com genes dos fatores de Yamanaka, a gente coloca isso dentro da célula, e isso vai ser responsável por gerar as células pluripotentes induzidas. E por que ele chama integrativo? Porque o vírus que a gente coloca, o DNA do vírus que a gente coloca, ele vai se integrar ao DNA da célula. Então, ele fica lá para sempre. E isso é muito bom porque é muito eficiente, mas ele é ruim porque ele traz uma série de complicações, como mutações, isso pode alterar as funções da célula, aquilo pode continuar expressando, a gente não quer que continue expressando, e o vírus, apesar da iPS, a princípio, não gerar uma resposta imune, já tem alguns relatos científicos, alguns artigos falando que, por usar o vírus, o organismo gera uma resposta imune em relação ao vírus, que foi o segmento de vírus que está dentro daquela célula. Uma outra maneira de fazer a iPS, um outro exemplo, que agora já é do modelo não integrativo, é usar esses plasmídeos, esses DNAs circulares, que são os epissomais. Então, como que eles funcionam? Eles também têm os genes, os fatores de Yamanaka, só que dessa vez, eles não vão se inserir dentro do DNA da célula, eles vão ficar fora do DNA da célula. E eles são feitos de uma maneira tal que, com o tempo, a princípio, né, com a divisão das células, ele vai diminuindo a sua quantidade até o momento que ele desaparece. E isso é muito bom, principalmente quando a gente pensa no futuro, da terapia celular. A gente não quer esses rastros da reprogramação aí. Mas, às vezes, como não é 100% eficiente o método, às vezes acontece, sim, dele integrar e ficar lá. Isso não é tão legal. Essa aqui são 2 fotos de células pluripotentes humanas que eu estava cultivando no laboratório semana retrasada. No laboratório da professora Marimélia, onde a gente está com um projeto onde a gente vai pegar essas células, transformar elas em neurônios e tentar infectar, né, com o coronavírus, para ver se o coronavírus realmente infecta neurônio, se tem alguma... como que ele faz isso. Então, a gente tem umas perguntas que a gente quer responder em relação ao coronavírus e o sistema nervoso, e a gente vai usar essa metodologia para fazer isso. Então, aqui, como eu falei lá no começo, nas tronco-embrionárias, isso aqui é uma colônia. E cada bolinha dentro disso aqui é uma célula. Tá? Então, são um grupo de células. E onde que a gente vê a célula iPS chegando no futuro? Então, o mais avançado que a gente já chegou até agora, né, foi esse grupo que eles fizeram? Existe uma doença chamada degeneração da camada macular, que é uma camada no olho,
E existem muitas pessoas no Japão que têm uma doença genética onde essa camada ela vai começar a se degenerar. Então, esse grupo aqui, eles usaram a ferramenta da IPS para diferenciar essas células em células da camada macular. E eles tiraram essa camada macular da pessoa que tinha essa doença e colocaram essa camada dentro do olho dela. Eles esperaram 4 anos e reanalisaram o que aconteceu, que foi esse artigo aqui, de baixo. A pessoa não recuperou a visão, né? Mas ela não piorou a visão, a degeneração parou. Degeneração, tá certo? Tá certo. Parou. Mas, ou melhor, além disso, realmente mostrou que não formou tumor e que não houve uma resposta imune dessa pessoa. Então, são fortes indícios que o potencial que essa célula tem realmente é muito bom, que essa ferramenta tem. Então, a gente está caminhando na direção certa, digamos assim. Que outras coisas a gente vê no futuro para as IPS, né? Ou célula-tronco no geral também. Como eu falei, né, estudos de doenças in vitro, desse modelo in vitro da doença, compreender os mecanismos fisiológicos, né, diferenciar essas células no laboratório e ver como que essas células funcionam, como o tecido funciona. Mas, ao mesmo tempo, tem surgindo nos últimos anos, muito essa ferramenta da engenharia tecidual. Então, a gente sabe que as células não vivem sozinhas, né? Elas têm todo um ambiente no nosso organismo que é muito importante, que transmite sinais para as células, falam para a célula o que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer, tem uma troca de informações aí. Então, muito se tem feito para tentar reproduzir esse ambiente no laboratório. Então, inclusive, há pesquisas onde eles pegam os órgãos, os tecidos, removem as células desses órgãos e tecidos, usam essa matriz extracelular para fazer várias coisas, fazer gel, fazer um revestimento em placas ou em lâminas, e aí para cultivar essas células em cima desse material, porque com a intenção de reprogramar melhor essas células, de cultivar melhor, para ficar mais parecido com o que a célula encontraria no indivíduo de verdade, né? No indivíduo, no animal ou no ser humano. Para tentar deixar mais parecido o ambiente in vitro com o ambiente in vivo, né? E também tem uma outra possibilidade, que é pegar esse órgão, essa estrutura, tirar as células e usar essa estrutura inteira para repovoar com células-tronco e isso auxiliar na reprogramação das células, deixando ainda mais parecido com o normal, né, com o real. Isso já tem sido feito. Esse, por exemplo, isso aqui, foi uma tese de mestrado que foi defendida lá na veterinária esse ano, onde eles fizeram a descelularização do coração. Isso é um coração de suíno. E ele ficou assim, ó, só com a matriz dessa celular. E pensando nisso, a gente poderia aplicar isso para fazer diferenciação de célula, repovoar isso aqui com as células, né? Ou talvez diferenciar as células no próprio laboratório, mas depois aplicar em cima dessa matriz e fazer testes de toxicidade e por assim vai. Então, há muitas possibilidades aí para células-tronco no geral, certo? Mas isso foram só alguns exemplos para vocês terem uma ideia de onde ela pode chegar no futuro, né? A gente ainda está encaminhando, né? Ou melhor, caminhando, um passo de cada vez, certo? Então era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou aí. Muito bacana, Lucas, muito obrigada. Vamos abrir aí para as perguntas. O pessoal não tem perguntas, hoje está frio. Vamos ver. E aí, pessoal, estão animados?
Todos entenderam? Essa é a primeira pergunta. Ah lá, faça um trabalho sobre o coração, a Lucas. Calma aí, cadê? A parte... Tá, Como ocorreu? Então, até onde eu sei, porque foi uma pesquisa de uma colega minha, e o que elas fizeram foi, eles pegavam o coração do suíno, e aí tem uma série de processos, de lavagens, que eles fazem, onde eles vão removendo as células, não é dissolvendo as células, mas vão removendo as células sem danificar a matriz onde as células estão apoiadas. E aí, com isso, tem depois uma série de passos onde eles vão secar esse material. Né? E isso demora, acho que dias, assim, demora uns 3 dias, é um processo longo. Não é tão simples. E aí, no final, eles conseguiram essa estrutura bacana, assim, que ela mantém toda a sua forma, né? Só não estão as células lá. Que é essa matriz que fica lá. Mas, se eu não me engano, já está disponível, esse mestrado, dentro da biblioteca virtual da USP. Você pode ir na biblioteca de teses da USP e sempre está disponível lá, aberto, para você poder pesquisar o que o pessoal está publicando e fazendo, né? Então, você consegue ler o trabalho inteirinho, se você quiser. Nossa, eu já perdi já. O que mais? Aqui é a Daniele Simone. Ah, tá. Em quais locais do Brasil existem estudos da IPS? Em alguns. Não são tantos, e eu obviamente não conheço todos. Alguns grupos que são muito famosos em relação à IPS. Na USP de São Paulo tem o meu laboratório antigo, em Pirassununga, o LMMD, com a professora Fabiana Bressan. Na USP de São Paulo tem a professora Patrícia Braga, tem a professora Lídia também Correia, Lídia Veiga, em São Paulo. No Rio tem... Lígia. Lígia. No Rio tem o professor Steven Henry, também, que é bem famoso. Patrícia Beltrão. Isso, Patrícia Beltrão, obrigado. No Rio tem o professor o Steve, que ele usa bastante modelo para estudar esquizofrenia. Esses são os que eu conheço. E tem fora do Brasil, né, também. Tem vários fora do Brasil. O que mais? Como seria... Essa do Christoph? Como seria feito se prosseguissem com o estudo de clonagem com células humanas? Sim, a clonagem, ela, digamos assim, é o processo de formar um embrião. Agora, depois que formou um embrião, ele precisa de toda outra estrutura para poder se desenvolver até um feto, né? Até um indivíduo. Então, precisa da placenta, precisa de toda a gestação, né? Então, seria necessário uma barriga de aluguel. Se eu não me engano, há pesquisas de pessoas tentando fazer estruturas como a placenta in vitro. Mas eu não sei, aí é uma coisa um pouco fora da minha área, e eu não tenho esse conhecimento de quão longe eles chegaram. Mas se fosse feito, acho que hoje, seria necessário a barriga de aluguel, sim. Como o processo de ficar melhor? São várias coisas que a gente pode fazer. Isso chama o processo de provar que a célula é o que a gente acha que ela é o processo de caracterizar a célula. Então, e tem várias maneiras que a gente caracteriza uma célula. Então, seja tanto por morfologia, então a cara que ela tem, né? Por exemplo, a gente sabe que célula-tronco tem que ser redondinha, formada em colônias. Já uma célula de pele é completamente diferente, ela é longa, grande. Então,
visualmente eu consigo distinguir alguns aspectos. Outros aspectos a gente vê pela expressão gênica ou pela expressão proteica que a célula tem. Então, se a célula realmente é uma célula-tronco, ou melhor, uma célula pluripotente, ela tem que expressar genes que só a célula pluripotente expressa. Ela tem que ter proteínas que só célula pluripotente tem. Então, a gente faz essa checagem. Então, a gente faz várias técnicas, imunohistoquímica, PCR, para ver o que aquela célula está produzindo, o que aquela célula está expressando. Porque muitas vezes ela tem cara de célula-tronco, célula pluripotente, mas ela está expressando proteína de célula de pele, por exemplo. Então, eu falo, então isso aqui está errado, isso aqui não deu certo. Então, essa aí você já não usa. Então, você tem que fazer uma série de checagens para provar que ela e está ok para a gente considerar uma célula pluripotente. Respondi a pergunta? Será? Se uma das vantagens da segurança, existe alguma forma que seja mais viável para avaliar isso? Isso é uma questão muito legal e polêmica. Tem pessoas, inclusive, que estão desestimulando que um dos testes para provar que são pluripotentes as células, seja a formação de teratoma, né, de tumor. Porque ao usar esse teste, assim, só são pluripotentes células que formam tumor, a gente pode estar selecionando as células capazes só de formar tumor. Se existir alguma que é pluripotente e não forma tumor, a gente estaria perdendo, digamos assim, né? E formar tumor não é uma característica que a gente quer, né, pensando em terapia celular, digamos assim. Então, tem pessoas, grupos que estão tentando usar outras formas para validar a pluripotência sem o teste de formação de teratoma. Então, é nesse processo de caracterizar as células, então, pegar uma célula e eu diferenciar para os 3 tecidos germinativos, em vez de colocar para formar um tumor, esperar que os 3 tecidos apareçam ali, e eu fazer isso, né? Pegar uma célula, tem que diferenciar para os 3 tecidos, se eu conseguir, ela é pluripotente, ver as proteínas, a expressão gênica e por assim vai, né? Nesse processo de caracterização para mostrar que ela realmente é pluripotente. Quanto tempo demora para fazer esse trabalho? Quanto tempo você demorou para adquirir essa experiência? Eu estou envolvido com células pluripotentes faz já alguns anos. Não quer dizer que demore alguns anos para aprender, né? Foi o meu processo de aprendizado que demorou alguns anos. Uma célula pluripotente, por exemplo, se a gente for fazer da maneira do lentivírus, ela pode, pegar uma célula diferenciada, reprogramar ela e caracterizar ela, pode demorar lá uns 3 meses, por exemplo. Ou, às vezes dá para fazer mais rápido. Dependendo da metodologia que você faz, existem tempos diferentes, né? Demora mais, demora menos. Mas, assim, não é coisa do outro mundo, não. Todo mundo consegue aprender. Às vezes dá um nó na cabeça, assim, mas assim como todas as pesquisas, toda a ciência, né, é um processo. Então você vai aprendendo cada vez mais coisas Mas assim, eu acho que se você entrar num laboratório que já trabalha com isso, você já com o tempo já vai aprendendo, tá? Eu comecei a mexer com isso na minha graduação. Eu não estava no mestrado ou doutorado e depois comecei a aprender isso. Na graduação eu já comecei a aprender sobre isso. Ai, me perdi. Aqui. O custo é alto para realizar estudos a partir dessa. Sim. E essa é uma das desvantagens. Trabalhar com célula iPS é caro. Em relação a outros tipos de célula. Cultivo celular, no geral, é uma ciência que é cara. Trabalhar com iPS é caro.
E por isso a gente precisa bastante de investimento, né? Porque é caro e não é rápido. Né? Inclusive eu falei isso com as meninas do laboratório da professora Marimélia, elas estão acostumadas com uma pesquisa muito rápida, que elas trabalham com animais em vivo, elas fazem extrações em vivo de neurônios, e aí fazem pesquisas, conseguem responder as perguntas delas em questão de semanas. Enquanto quando eu fiz meu mestrado, eu produzia a célula iPS, para responder uma pergunta demorava 4 meses. É uma coisa demorada e caro, né? Precisa de bastante dinheiro, bastante investimento. Qual o cuidado que se tem na seleção das células diferenciadas que sofreram um processo de transdiferenciação para serem usadas como modelo de doença? Células de raspado de pele podem ser... Sim, sim. É uma boa pergunta. Como que eu explico isso? Vamos dizer, antes, quando a gente vai pegar a célula de pele, por exemplo, a gente... Não quer dizer que a gente pega a célula logo aqui de cima. Porque, inclusive, na pele, exatamente a primeira camada que a gente tem aqui é queratina. Né? São células mortas, digamos assim. Então, a gente tem que pegar um pouquinho mais fundo. Então, o raspado, ele não é tão superficial assim. Ele é um pouquinho mais fundo, né? Mas é questão de milímetros. Quando a gente traz isso para o cultivo, o primeiro processo que a gente tem que fazer é tirar toda essa sujeira e deixar só as células de pele, digamos assim. Né? Esse é o cultivo primário. Ele é difícil não contaminar, tal. Uma vez que você tem essas células do cultivo primário, você tem que caracterizar essas células. Então, você tem que ver se ela está com o núcleo certinho, tem todos os cromossomos, se ela está expressando todos os genes que ela tem que expressar, se ela não está expressando genes de pluriproteínas, que eu preciso ter o meu controle negativo. Se eu vou falar que essa célula expressa o gene A, depois da diferenciação, eu tenho que provar que antes ela não expressava, né? Então tem todo esse cuidado, né? A gente tem que provar que ela é uma célula de pele, e que ela é uma célula saudável de pele, pelos genes, pelas proteínas que ela expressa, pelo cariótipo, né, que a gente fala dos cromossomos, como eles estão. E se elas estiverem tudo ok, aí passa para o próximo fase, que é a reprogramação.